Olá, povo de Deus! Nesse dia 2 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1, primeiro ao 23. Está escrito assim na palavra de Deus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gigal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústias, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os heveus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gigal, a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Oron, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim contra o deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um sua relha e a sua enxada,
e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para suas enxadas, e para si as forquinhas de 3 dentes, e para que os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Glórias e honra seja dado ao nome do Senhor. Palavra de Deus no livro no capítulo 13 de 1 Samuel, nós podemos ver aqui a guerra entre os israelitas e os filisteus. Uma situação que nós podemos ver aqui que começa a apertar e Jonatas e Saul estavam ali trabalhando juntos, e a Bíblia diz que Saul escolhe para ele 3.000 homens e estavam com Saul e 2.000 em Micmas. E aí a palavra do Senhor diz que 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá, de Benjamim. E aí despediu o resto do povo, cada um para suas casas. E a Bíblia diz que Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram. E a Bíblia diz que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os heveus. Então todo o povo viu dizer, E Saul feriu a guarnição dos filisteus e também se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul. Quando isso aconteceu, a palavra de Deus diz que os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Só que aí, olha a situação. Nós podemos ver aqui que Saul, está ali com 3.000 homens, mas ali nós podemos ver que Jonatas com mais 1.000. Mas olha a situação dos filisteus. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia à borda do mar. Então, naquela situação, eu fico imaginando, porque às vezes vem luta, vem provação contra a vida da gente, que não vem diferente disso aqui não. Não vem diferente igual tá essa passagem. A gente olha, tá vindo um turbulhão e a gente fala: não, agora que eu vou ser amassado mesmo. Agora que essa luta vai me amassar, vai me deixar no chão, vou ser derrotado, vou ser humilhado, vou ser envergonhado. A primeira coisa que a gente pensa. E aconteceu isso com o povo de Israel. A Bíblia diz que, vendo os homens de Israel, eles entraram em angústia. Por quê? Porque o povo estava apertado, não sabia para onde fugir. E a Bíblia diz que eles começaram a se esconder em caverna, espinhais, penhasco, covas. Aonde eles achavam um lugar para esconder, eles escondiam. E o que acontece? Saul tinha recebido a ordem de Samuel: olha, espera que a gente vai fazer sacrifícios juntos. Espera que eu estou indo até você e a gente vai fazer junto. Saul vendo aquela situação, vendo o povo de Israel se espalhando, cada um escondendo onde achava. Saul espera até o combinado de Samuel, viu que Samuel não veio, não apareceu, e ali se precipita. Pede para que o povo leve o holocausto e as ofertas pacíficas, e ele oferece o holocausto e a oferta pacífica sem a presença de Samuel. Ali, Saul começa a fazer coisas que não estavam conforme o agrado do Senhor. Mas, pastora, ele
ele como um rei, ele serviu um sacrifício, ele podia ter feito isso, mas a ordenança do profeta ele não cumpriu. A ordenança do profeta é ela, me aguarde. Ele não teve paciência de aguardar. E muitas vezes acontece também nos dias de hoje que muitas vezes as pessoas não têm paciência de aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus. E Deus não vai chegar na pessoa e bradar e falar: ops, olha aqui para mim, eu sou Deus, eu sou o teu Deus, eu estou falando contigo. Não, Deus vai usar um profeta. Deus vai usar um servo dele. Assim Deus fez com Samuel. E Saul não teve paciência naquele desespero, com medo do povo espalhar. E eu vejo muitas vezes acontecendo esses tipos de situações no meio do povo de Deus. Às vezes as pessoas elas não têm ali a paciência de trazer um ensinamento dentro da palavra, não têm a paciência de fazer com que as coisas aconteçam, cada situação em seu tempo. O que está acontecendo? As pessoas já não têm mais paciência de ser ministradas, não têm mais paciência de ser ensinadas, não têm mais paciência de sentar para aprender. As pessoas querem se precipitar em fazer a obra, querem se precipitar em fazer muitas vezes aquilo que está no coração delas, não o que Deus quer para a pessoa. Muitas vezes acontece que as pessoas estão achando, não, eu senti, eu estou fazendo. Nem tudo que as pessoas sentem, as pessoas devem sair correndo e fazer. Se Deus tem um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, assim como está escrito na palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 3, nós também devemos compreender que Deus vai ter o tempo de nos ensinar, que Deus vai ter o tempo de nos usar, que Deus vai ter o tempo de nos dar a graça de conhecer mais da profundidade, da riqueza da palavra do Senhor. Não é muitas vezes, não, né? Infelizmente a gente está vendo hoje em dia que está acontecendo várias situações. Às vezes a pessoa nem lê a Bíblia, a pessoa nunca leu a Bíblia, a pessoa não tem conhecimento e está ali. Tem gente profetizando, não, Deus tem pressa na tua vida, Deus tem pressa na tua vida. E aí entra a precipitação e levanta líderes que não estão prontos, que não estão preparados para liderar, para cuidar de ovelhas. E ali a pessoa se precipita e continua, né, fazendo coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que aconteceu com Saul foi isso. Ele não teve no momento da aprovação, no momento ali que ele viu o povo de Israel se espalhando, se escondendo. Naquele momento, ele não teve paciência de esperar Samuel. Ele se precipitou, trocou os pés pelas mãos e acabou oferecendo sacrifício na hora que não era para ele oferecer. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos prestar atenção na palavra de Deus. E o que o Senhor está nos ensinando? O que o Senhor está nos mostrando? Que nós devemos ser longânimos, que nós devemos ter paciência, que nós devemos saber ser ensinados e que nós devemos compreender. Se Deus falou através da boca do profeta, vamos respeitar aquilo que o servo de Deus falou. Não vamos meter os pés pelas mãos. Amém? Que Deus abençoe teu dia. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.